A começar do Totem Tabu. Just So Story. Uma história como se. Uma história que você pode comprar ou não. A partir de Totem Tabu ele começa a produzir esse tipo de literatura. Sim, mas quando ele vê o seu paciente na sua frente, ele não vai contar uma história Just So Story. Ele quer chegar àquilo que ele reprimiu, ao corpus delicti, ao crime. Okay. Então isso me parece o patos básicos de Freud, né? Eu vou descobrir o seu podre. Então, eu vou descobrir isso. Ok, então isso evidentemente se segue a crítica, inevitavelmente, a crítica das aplicações que Freud fez da sua teoria psicanalítica. Dessa aí, inconsciente, sexualidade, patologias, clínica. Se você parar aí, você tem o Freud, eu acho que eu queria realmente resgatar. Se você vai para o Freud Totem Tabu, aí você vai no Freud metafórico. Muito bem. Então, isso é, digamos, o meu projeto, que aos poucos, dando várias coisas do passado e do presente, então eu quero trazer para vocês. Ok, então meu ponto número 3 é a sexualidade de Freud, não para esgotar, que seria uma tarefa muito grande, mas para construir o elemento dessa leitura empirista, kantiana, kantiana de Freud. Eu vou dizer, por que não, então, que uma das inspirações dessa leitura de Freud é o próprio Winnicott. Winnicott era leitor assíduo de Freud. E ele lia Freud mais ou menos como eu estou fazendo. Então, ele lia inconsciente, sim senhor, teoria da sexualidade, sim senhor, biologia, sim senhor, somos animais humanos, a patologia sexual, sim senhor, clínica, essa clínica que resolve problemas, sim senhor, tudo isso está em Winnicott. Totem Tabu, não. Nesse contexto, ele está falando em filosofia, que é uma Weltanschauung. E filosofia é uma Weltanschauung que quer explicar, em termos de Weltanschauung, tudo. Muito bem. Qual é a filosofia que ele possivelmente tem em vista? Não pode ser Kant. Kant diz, a ciência, nem a filosofia, explica tudo. A ciência explica coisas empíricas, coisas que valem, e filosofia é uma teoria da solubilidade de problemas científicos. Ela não explica tudo, ela explica apenas as condições nas quais você pode ir resolvendo seus problemas com respeito ao mundo sensível. Então, Weltanschauung é um termo que vem de Dilthey, que por sua vez é emprestado a Hegel. Hegel é teórico de Weltanschauung, da manifestação do espírito absoluto na história. Weltanschauung. Isso. Depois de Jaspers, cavalga essa ideia. E Freud diz, eu não tenho trabalho com Weltanschauung, eu não explico tudo. Eu sou que nem um físico, que explica aquilo que pode. Sim, claro. Então, 3 inimigos, não tem 3 inimigos lá? Filosofia, religião e arte. Arte é inimigo. Lá. Tá? Religião promete tudo, a filosofia explica tudo, e a arte consola. A arte consola. Então, isso são inimigos da psicanálise. A psicanálise não explica tudo. Ela não consola. Né? Ela ele é pessimista, né? Pessimista. Tá? São 3 inimigos, filosofia, religião e arte. É engraçado que Winnicott, no artigo lá, em 67, também diz, poesia não, religião não, filosofia não, alquimia não. Ele está batendo em um. Sim.
Você vai dizer, isso é preconceito positivista de Freud? Eu não acho. É muito, muito rápido. Freud, não vou dizer que ele é um gênio, enfim, mas Freud era Freud, então ele não era que ele vai pegar na cartilha do positivismo de Marx. Ele é Freud, ele é médico, ele faz suas coisas, né? Então, claro que tem essa ressonância positivista e kantiana, mas eu quero dizer, então, ele não quer ser profeta, ele não quer ser filósofo, não quer ser Hegel, ele não é artista, não. Ele resolve quebra-cabeças sexuais. Isso. Parece muito radical. E uma vez eu falei isso na Bélgica, aí falando mais bem do lado winnicottiano, mas é a mesma coisa. Aí me chamaram que essa teoria da sexualidade é antiquada, ultrapassada por Lacan. Quem sabe? Mas isso me parece o corpo das coisas claramente identificável em Freud, tal, e com o qual dá para dialogar muito bem. Não precisa nem de neurociências, basta fazer a clínica, não precisa de neurociências. Vai também, mas enfim. Ok. Então, a propósito dessa sua Weltanschauung, é Hegel que ele tem visto. Hegel via Dilthey. Eu não tenho prova disso absoluta. Mas Hegel resolve todos os problemas. A verdade é o todo. A solução está no todo. Hegel. Então, e onde está dita essa verdade? Na lógica de Hegel. Então, isso já, Kierkegaard começou a criticar, questão. Enfim, e Freud diz, não, eu não resolvo todos os problemas. Não resolvo. Ele fez uma média depois. Com tentativa tabu e depois fez uma certa média. Mas sempre tentou guardar a postura. Ok, então, voltando um pouco mais à sexualidade para dar um estofo ao que eu estou dizendo. Então, um dos temas que dominam tanto a primeira parte dos 3 ensaios, que é sobre perversões, então, homossexualidade, grosso modo, e outro tipo de perversão. Então, dizem respeito ao quê? A sexualidade ainda não é estruturada genitalmente, nem serve à procriação. O bebê não procria. Muito bem. Essa sexualidade ainda é uma sem objeto. Sem objeto. Isso também é muito importante. Então, qual é o objeto? Qual é a meta dessa sexualidade? Então, escoamento de excitação sexual. Isso Freud tem sempre, então, na cabeça. A ideia de que pulsão é força constante. Eu queria acrescentar aquilo que já disse a vocês, uma reflexão sobre isso, assim, não metapsicológica. Então, na interpretação dos sonhos, o capítulo lá, final, 7º, Freud dá um esquema do aparelho psíquico. Ele chama isso um esquema, ele diz que isso não é imagem, isso não é uma teoria do aparelho psíquico. É um esquema, assim, para visualizar o que está acontecendo. Uma analogia. Mas a base dessa analogia é o seguinte, você tem uma caixa lá que é aberta dos dois lados. Do lado você tem a entrada, do outro lado você tem a saída dessa caixa. O que entra nessa caixa? Entram excitações. Essas excitações que perturbam o equilíbrio interno dessa caixa. A saída dessa caixa é uma motricidade, movimento. Esse movimento escoa a energia acumulada dentro dessa caixa. A energia vem de onde? O aumento de estado excitado vem de fora. De onde que esse excitante tal
modifica o equilíbrio interno, aumenta a tensão interna, enfim, nível de energia, não sei o que mais. E isso tende a ser escoado. Muito bem. O que Freud agora imagina que isso é um estado permanente. Que você tem, então, uma constante fonte de excitações. Isso ele diz, não sei se vou agora conseguir achar. Aqui está. Ele diz assim, ele ainda no capítulo sobre as perversões, ele fala sobre, tem um capítulo, seção lá sobre pulsões parciais e zonas erógenas. Muito bem. Ele diz então que pulsão é representante psíquico, estamos de 2005, representante psíquico é de uma fonte da qual correm excitações continuamente, fließend, no interior, intersomáticos do corpo mesmo. Tem uma fonte constante, tem uma espécie de casa de força, né? Constante de excitações. Então, isso lembra aquela ideia de força, de que pulsão, de 2015, é uma força constante que age sobre o psiquismo. Então, tem uma força constante que age sobre o psiquismo e ela exige, então, o escoamento. Ela exige, portanto, uma certa motricidade. O indivíduo é essencialmente aquele que executa aquilo que lhe é imposto pelo aumento dessas pulsões. Não tem, à primeira vista, nada, se de novo, o que eu estou dizendo aqui agora. Mas talvez se possa observar o seguinte, num texto posterior, que se chama a organização infantil, sexual infantil é genital infantil, é de 23, esse texto. Ele vai dizer o seguinte, então, que no fundo, antes de chegar na genitalidade, começando pela sexualidade infantil, no fundo, então, o órgão genital que conta mesmo é o falo, é o órgão masculino. Você vai dizer, mas as mulheres também têm órgãos sexuais, pelo senso comum, pelo menos. Muito bem, eu me perguntei por que Freud, em 23, volta a essa tese da primazia do fálico, do falo. Ele já, nos 3 ensaios, vai dizer que a sexualidade é masculina. Mas por que ele fala que sexualidade é masculina? E ele, de repente, dessa forma, cria para si, eu espero poder falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, o problema da sexualidade feminina e da identidade feminina. O que é isso? O que é uma mulher? O que a mulher quer? Essa é a pergunta de Freud. Muito bem. Eu acho que, no fundo, ele cria esse problema para si mesmo porque ele pensa o psiquismo humano em termos de arco-reflexo. Em termos de arco-reflexo, quando tem arco-reflexo, ainda não tem essas pulsões todas. As pulsões vêm um pouco depois, 2005. Mas ele pensa essas pulsões como agindo constantemente, pressionando o aparelho, exigindo motricidade. Qual é o órgão motor da sexualidade? O falo, evidentemente, o pênis. E o que a mulher não tem? Não tem o pênis. E a falicidade dela não pode se configurar como tal, como identidade, parte da identidade dela. Consequência, a mulher tem inveja do pênis. Consequência, a mulher não pode ser castrada. Todas essas consequências, no fundo, me ocorreu pensar que tudo isso vem de uma maneira como ele
desde 2000. Então, e depois de aqui, entende o funcionamento do aparelho sexual. O aparelho, não somente psíquico. O aparelho sexual é movido de material, de excitações sexuais, tem uma energia especificamente sexual, não só psíquica em geral, como em 20, em 2000. Em 2000 tem o psiquismo lá que sonha, na verdade, que não sei o que mais. Não somente sexualmente, mas quando você pega o aparelho sexual, ele também é movido de pulsão constante, também, constantemente, tal, que cria tensões sexuais e que exige uma motricidade sexual. Esse é um elemento bem posterior. E essa observação é posterior e não regride. No começo, é unissex, como ele disse. Elas são tão capazes de autoerotismo, de masturbação, quanto os meninos no início. Então, Freud, evidentemente, começa com as neuroses, que pressupõem as relações objetais. Muito bem. Ele diz, no início não tem essas relações objetais, tem o autoerotismo. Né? Está aos poucos com genitalidade que essas relações objetais surgem para Freud. Bom, no meio do caminho surge essa... Então, a inveja do peixe, portanto, não é relacionada ao infantilismo, ao bebê, menina-bebê. É posterior. Ela surge na genitalidade. Ele conecta a neurose com a castração da mulher. Ele conecta isso, claramente. Então, já que eu não posso fazer e coisa e tal. Dentro da lógica da sua teoria da sexualidade. E aí eu estou insistindo justamente na reconstrução dessa lógica toda. No entanto, essa lógica toda pressupõe um certo número de coisas que merecem ser também desempacotadas. Por exemplo, pressupõe-se que a menina tem uma certa relação com o corpo, e o corpo dela, os genitais dela sejam dela, e que esses genitais não funcionam assim como eventualmente ela podia querer que funcione. Muito bem. Essa é a pressuposição que tem nada a ver com a teoria da sexualidade. Isso tem a ver com a teoria da constituição do indivíduo ao processo de amadurecimento. Porque os psicóticos, em oposição aos neuróticos, não têm corpo. Os psicóticos não são histéricos. Aí que está. Então, psicóticos não são histéricos. Se você estudar, então, o corpo do psicótico, que não pode se tornar histérico, você pergunta, mas como é? Então, como Freud explica, em termos da sua teoria da sexualidade, um corpo psicótico. Um corpo despedaçado. Um corpo que não é meu. Um corpo que não habito. Um corpo que sofre de todo tipo de distúrbio, dores de cabeça, constantes. Um corpo que não funciona. Muito bem. Será que isso é histeria? Ou esse é um problema de corpo? Que não é problema de escoamento da coisa e tal. Não é problema de escoamento, não é problema de castração. Ou seja, nós temos problemas psicossomáticos que não são redutíveis a problemas psicossomáticos do tipo neurótico. Ok? Você vê, isso é uma longa... Enfim, um longo debate que começa aí. Que Freud queria que a psicossomática seja uma psicossomática sexual. Estão nas neuroses e tudo mais. Nas histerias, basicamente, que é o carro-chefe, né, do distúrbio de Freud. Carro-chefe, tudo começou por aí. E o que acontece se você tem problemas somáticos que não são histéricos? Anorexia. Anorexia histérica, histeria. Anorexia é isso. O que é anorexia? Você vê. Então enfim, tem toda uma gama de distúrbios somáticos. Então,
que não, aparentemente não, pode ser posto no endereço da histeria, que esse pode, como histeria, em certos casos pode, como queria Freud. Muito bem. Então, veja o que eu estou dizendo, em determinado momento. A criança não quer comer, não, para ficar na anorexia. Por que a criança não quer comer? Então, não é. A criança não quer falar, se comporta que nem um débil mental. Porque ela fez isso. A repressão sexual. Entendeu? Então você tem uma série de, enfim, um monte de sintomas de distúrbios maturacionais, né? Se você quiser encaixar eles nos distúrbios sexuais, você vê que eles não parecem ser distúrbios sexuais. Foi por onde Winnicott começou. Ele foi para a psicanálise para dizer, vamos tratar dos bebês, em termos da psicanálise. Tudo que acontece com ele é pré-edípico. Ele de repente se deu conta que nem tudo é pré-edípico, né? É propriamente próprio dos bebês. Bebê não é um caldeirão de emoções pulsionais. Não. Ele é reativo. É isso que é Freud. O organismo é passivo. As pulsões sozinhas não fazem nada. Pulsões são representantes intrapsíquicos das forças excitantes de fora, seja dentro do organismo, seja do mundo externo. A beleza da mulher pode enlouquecer um homem, sei lá o quê. Mundo externo e o corpo. Então, essa energia dele, que é mais ou menos próxima do zero, é uma espécie de tal, adormecido, o sujeito está adormecido, essa energia é perturbada pela questão. Isso são imagens, a gente não sabe nada disso. Isso é modo de falar. Mas o que é real é que Freud constata que tem excitantes sexuais, que pessoas excitantes sexuais, que pessoas podem ser, enfim, mais bem de saúde, menos bem de saúde. Se estão doentes, são menos excitados sexualmente. Se ficar bem de saúde, a excitação sexual reaparece, química do corpo. Ou então, excitantes de fora. Muito bem. O que acontece como resultado? Motricidade. Quem executa isso? Eu falo que executa isso. Muito bem. O que estou dizendo? A mulher não pode executar isso. Essa é a ideia de Freud, que me parece muito claramente a lição exibida dessa organização genital infantil. Primário do falo. De modo que só tem um órgão genital. Eu falo. Só tem um. Muito bem. Porque a mulher não o tem. O que eu estou dizendo assim, que isso não é tão óbvio assim, porque em Winnicott você vai ter toda uma teoria da genitalidade, inclusive feminina, que envolve o útero e outras coisas mais, os seios. Seio faz parte da relação mãe-bebê, e seio é órgão genital, enfim, né? Aí toda uma história que se abre aí, e mais outra coisa, a menina, bebê, significa com a mãe, que deu a ela a luz. Ela sabe muito bem que a mãe é mãe e o pai é pai. Já um ano e pouco, ela já sabe essa diferença. Antes do Édipo qualquer. Muito bem, então eu evoquei essa coisa para assinalar que a teoria da sexualidade de Freud explica várias coisas. E dá ideias sobre masculino, sobre feminino, sobre isso e aquilo, sobre inveja de pênis, sobre... bom, o que a gente falou. Mas, de repente, ela entra em certos problemas. Então, ou melhor, a gente tem alternativas para aquilo que ele propõe. Meu ponto não é tanto criticar Freud, mas dizer que ele tem uma teoria empírica da sexualidade que está à base de uma série de consequências e tal, daquilo que eu chamo da sua patologia, que depois, então, vai ter essa consequência para a sua clínica. Ele vai, com base nisso, também elaborar teorias da ordem social, da família e tudo mais. Muito bem. Isso, no entanto, vai pressupor a introdução da ideia da sexualidade generalizada, que é a libido.